Shalom Adonai. Shalom Adonai. Então vamos lá, ó. Aqui você olhando no horizonte a Polaris. Então, o que o Noé viu foi a Polaris deitada. Conforme a Polaris está deitando, é o que está escrito lá no livro de Enoque, que ele vê o mundo inclinado. Então, o mundo inclinado é isso aqui, ó, ele está vendo o firmamento descer. Conforme a Polaris está caminhando para o extremo norte, cada vez mais esse ponto aqui vai descer perto do horizonte. É o sinal que Noé foi dado a Noé lá no dilúvio, para ele saber quando que vinha vindo a destruição. E também está dando o mesmo sinal para você, só que as pessoas não prestam atenção no firmamento e desconhecem o que está ocorrendo. E eu vou mostrar uma imagem que vai te dar um entendimento gigantesco do que eu estou falando. Que vai ser essa imagem, ó. É como se Noé estivesse no Polo Norte, ó, no Polo Norte, olhando para a Polaris, tá vendo? Ele olha para a Polaris, então ele está vendo o mundo inclinado. Por que isso? Porque a Polaris, ela está indo para o verdadeiro centro. Esse não é o... Aqui quando eles falam Monte Meru, aqui o Polo Norte, ele é o centro do nosso reino, que seria isso aqui, ó. Que seria essa imagem, tá vendo? O Polo Norte, ele é o centro do terceiro reino, mas a Polaris está indo para o centro verdadeiro das terras além domo e do nosso reino. Esse é o centro verdadeiro. Esse é o centro da Terra. Eles mostram na Lua como uma sinus média, tá? Vai ser esse movimento aqui, ó. Porque a Polaris aqui, no início da terceira Terra, ela foi colocada a 33 graus. Hoje a Polaris está a 10 graus, mais ou menos, tá? Então ela está caminhando para o centro verdadeiro. Por isso que quem está aqui no Polo Norte vê a Polaris deitada, porque ela está indo para o hemisfério norte. Então, uma imagem, ela fala mais do que mil palavras. O Polo Norte não é o centro da Terra. Que as trombetas tá antes do sexto selo. Ó, vamos no capítulo 6, ó. Pega suas escrituras, para esse vídeo, mas faça o que eu estou te falando, para você começar a entender o que vai acontecer. Faça isso. Então vamos lá, ó. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol se tornou negro, ó. O sol se tornou negro. Ele apagou o sol, como saco de silício. E a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira quando a figueira lança de si os seus figos. Verde, abalada por um vento forte. Chacoalhou o firmamento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Olha aqui, ó. Presta atenção agora no versículo. Capítulo 6, versículo 14, ó. E o céu retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Quando ele fala que o céu se enrolou igual um livro, ele tirou o firmamento. Quando ele tira o firmamento, amigo, não tem mais estrela. Espera aí. Então, ó, as estrelas foram retiradas do céu. No capítulo 6, versículo 14, foram retiradas. E como que elas foram retiradas? Só um minuto. Você tem os 4 anjos que estão levando o firmamento. Mas eles estão levando o firmamento para onde? Eles estão levando o firmamento para o centro da terra. Porque a terra dos 7 anos de Daniel, a última semana de Daniel, ela vai ser a terra toda. O céu vermelho vai ser tudo. Nada vai fugir dos olhos do Criador. Oh, pai, é tremendo. Então, vamos no raciocínio. Você compreendeu o que significa enrolar o firmamento igual um pergaminho. É os 4 anjos levando o firmamento, que é o que está codificado nas bandeiras, quem vai ficar na escuridão e quem vai ficar na neve. Então, você concorda comigo que no capítulo 6, versículo 14, não tem mais firmamento na terra. Você caminhou para os 3 dias de escuridão. Por isso que o sol se escureceu. Olha que coisa linda, quer ver? Agora a gente vai para o capítulo 8, versículo 12. A quarta trombeta. Agora presta atenção, meu amigo. Você tem que fazer esse raciocínio. Ó. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Ó, ele está falando que somente 1/3 foi retirado. O que significa esse 1/3? Ele tá mencionando que quando retirar 1/3 da terra, ele coloca a terra no centro. Consegue entender esse raciocínio, filho? Lá da primeira terra, reduziu 1/3. Na segunda terra, reduziu 1/3. E agora, ele reduziu 1/3 para tirar na segunda terra. E quando ele aumentou 1/3, ele tirou a terra do eixo dela. Ele criou o terceiro reino. Tanto é que quando você vê lá, Apocalipse 1, versículo 1, e o Criador criou céus e terra. Aí no versículo 2, você vê assim, e o Espírito do Criador pairava sobre as águas. E lá tem uma palavra em hebraico que se chama Tohu Vavohu. O que significa Tohu Vavohu? Que a terra tinha sofrido um juízo. Por isso que já não existia mais terra. Então, na realidade, a terceira terra não é a construção do Jardim do Éden, filho. É a construção da terceira terra. Porque o Jardim do Éden, ele está no terceiro céu, filho. Ele não está na terra. Você tem que começar a entender as escrituras. Senão você vai ler e não consegue entender o que vem vindo. Agora, o que foi feito? Colocou as trombetas depois do sexto selo. Porque quando fala aqui, ó, que isso está voltando, ele tá falando a mesma coisa do capítulo 6, versículo 12.
É isso que ele está falando. Então, ela não está, a quarta trombeta não está depois do sexto selo. É como se ela estivesse falando a mesma coisa que está acontecendo no sexto selo. Esse 1/3 foi retirado. Por isso que tem pessoas que, quando você vai falar de arrebatamento, ele fala assim para você, no tocar da última trombeta. Outra coisa que eu vou deixar claro aqui. A partir do sexto selo, firmamento e corredores do céu vão ser destruídos. Então, não tem mais ninguém que chega depois. Não vai chegar ninguém depois. Tem que ser recolhido antes. Quem vai ser recolhido foi recolhido. Quem não foi, esquece. Não vai mais, não. Você falar para mim que vai ter arrebatamento lá na última semana de Daniel, não tem, não. Não tem mais firmamento, não tem mais corredores, não tem mais nada. Isso é, que quando você lê aqui, no capítulo 6, versículo 11 de Apocalipse, e foram dadas a cada um cumpridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Eles foram mortos, teve pessoas que morreram, teve pessoas que morreram pelo Messias, pelo Evangelho. E aqui, quando ele, logo depois no versículo 12, ele fala que está retirando o firmamento. Também aqui é o final da Era da Graça. O sinal de Apocalipse 15 é o final da Era da Graça. Quando lá no firmamento eu falo, nesses vídeos passados dessa série, que as estrelas que vão cair do céu, ele está dando o Espírito. Você não tem mais a Era da Graça. Aí você vai ter que negar a marca do anticristo e vai ocasionar a sua morte. Então vai ter que esperar essas pessoas chegar da semana de Daniel. E para ver o arrebatamento, você tem que ter a Polaris abrindo a porta do céu. Enquanto a Polaris não abrir a porta do céu, não existe arrebatamento. Vai ser naquele instante, naquela fração, naquele milésimo, ninguém sabe o tempo, ninguém sabe o dia, ninguém sabe nada. Não pode marcar data para arrebatamento, porque as escrituras falam que nem mesmo o filho sabe. Por que ele não sabe? Porque é uma analogia do casamento judaico. E no casamento judaico, somente o pai sabe o dia que vai buscar a noiva. E ponto final, é simples assim. Então vai acontecer, mas tem que abrir a porta do céu. Se não abrir a porta do céu no firmamento, não vai ocorrer nada. E também depois não vai ter outro arrebatamento, porque vai ser destruído corredores de firmamento. É um único arrebatamento. Os que vão chegar depois é que tiveram que morrer, tiveram que negar a marca do anticristo. É simples assim, porque já não tem mais a Era da Graça. Aí você tem que, quando ele fala aqui que as estrelas do céu vão cair do código-fonte, o que ele está falando? Você está com espírito, corpo e alma. Por isso que em Apocalipse eles vão procurar a morte e não vão encontrar mais. Aí você vai me perguntar assim, mas se não morre mais, como que esses chegaram no céu depois? Que é mencionado aqui no versículo 11. Foram dadas a cada um cumpridas vestes brancas e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Filho, aqueles que aceitar a marca, eles estão desligados da fonte. Igual esses anjos caídos. Mas aqueles que estiverem aqui com corpo, alma e espírito, e eles não aceitar a marca, eles morrem. Só não morre mais quem já está com a marca. Aí não morre mais. O assunto aqui não é Apocalipse. Eu só quis mostrar que a quarta trombeta está falando literalmente o que está ocorrendo no sexto selo. Então ela não está depois. E se você pegar todas as trombetas, todas estão antes do sexto selo. Eu vou fazer uma explicação ainda, um vídeo explicando trombeta por trombeta e comprovando que ela está algumas antes do sexto selo e outras no mesmo momento. Então a quarta trombeta, você tem um entendimento que ela está falando a mesma coisa do sexto selo. Porque tem pessoas, volto a repetir, que acreditam que só vai ser arrebatado no toque da última trombeta. Se o toque da última trombeta é depois do sexto selo, então vai passar pela tribulação. Mas a sétima trombeta, ela está antes do sexto selo. Ou na hora do sexto selo. Então, essa é a forma que eu entendo. E eu respeito quem pensa diferente. Porque a gente vive num país que existe 3.000 doutrinas. 3.000 tipo de doutrina, 3.000 igrejas. Então, para você ver que cada um vai ter uma opinião, tá? Então, eu respeito a sua, você respeita a minha. Isso aqui eu gostei, vou pegar. Isso aqui eu não gostei, não bate com o meu pensamento. Filtra e deixa de lado. É assim que a gente tem que ser. Deixa eu explicar algo aqui. Quando a Polaris, ela andar, quando ela está em 10 graus, quando ela estiver em 7 graus, ela vai andar 7 graus em 74 dias. Isso aí é a corrida do Sol do Céu Azul, tá? Quem entrou agora no canal, você tem que assistir vídeos anteriores lá do meu canal do Relógio do Criador no YouTube e assistir aqui o canal Yeshua lá do início, para você entender o que é corrida do Sol do Céu Azul e o que é corrida do Céu Vermelho. A corrida do Céu Vermelho é de 911 dias. E a corrida do Sol do Céu Azul vai ser 74 dias. Então a Polaris, ela vai andar 7 graus em 74 dias. Então é esse movimento aqui, só um minuto. Esse 1/3 aqui, da Terra, ela vai andar 74 dias para colocar, encaixar rápido aqui, vai ser assim, vai encaixar. Tanto é que o Sol já vai estar lá no hemisfério norte. Ele já vai estar azul, ele vai estar igual um ponto de laser. Por que isso? Porque ele vai começar a descongelar isso aqui, tá vendo? Ele vai ficar aqui, E aí o que acontece? Você vai começar a ver nesses 74 dias a diminuição do dia. De 24 horas para 22, de 22 para 20 e assim vai. Você vai ver que vai ser progressivo. Só passa aqui. Hoje ele demora quase 12 horas. Vamos dar um exemplo. Aí você vai ver o dia ter 10 horas e a noite 10 horas. Depois você vai ver o dia ter 8 horas e a noite ter 8 horas. Você vai ver ter cair. Então essa é a corrida. Então é simples. Se não tem diminuição de dia, não tem inversão. A diminuição dos dias ela vem antes. Então não tem como colocar data. Eu não coloco data. Isso é um estudo. É um estudo. Não coloco data. Você tem que se basear nos sinais.